de emprego e entregar ao Deus da glória, o Senhor vai trabalhar e vai abrir essa porta de emprego. Mas é necessário, querido e amado irmão e irmã, é necessário eu e você colocarmos a nossa fé em exercício. Eu costumo dizer, irmãos e irmãs, e antes de entrar na grande corrente de oração por milagre, eu quero compartilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã, isso. Eu costumo orientar as minhas ovelhas físicas aqui do Rio de Janeiro, e eu quero orientar as ovelhas virtuais também. Existem dois tipos de fé. Existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. Tem pessoas que indagam a dizer, mas eu tenho tanta fé em Deus e nada de bom acontece na minha vida. Porque muitas das vezes a fé que este ou esta está questionando, pode ser que seja uma fé natural. Qual é a fé natural, pastor? A fé natural é a fé que leva alguém a fazer algo que faria naturalmente. Não existe o ateu, a mulher que se diz ateu, porque se o homem ele sai da sua casa, ou a mulher, para ir para o trabalho, na expectativa de que no final do mês vai receber, por mais que ele se designa ser um ateu, ele não é, porque ele está esperando esse salário. Só que é uma fé natural, mas é uma fé. Ele trabalha o mês inteiro com um projeto ou com um propósito de receber no dia 31 ou no dia 1º. Então ele acredita que vai receber. E a fé, Hebreus 11, verso 1, diz assim: a fé ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que se não vê. Ou seja, se em Hebreus 11 diz que a fé ela é o fundamento, a certeza de algo que você espera, mas não vê, alguém que sai para trabalhar na expectativa de receber ao final do mês, tem sim uma fé. Só que essa é uma fé natural. O que é uma fé natural, pastor? É uma fé que a humanidade leva consigo naturalmente. Todo mundo trabalha esperando receber. Dificilmente você vai encontrar um emprego onde alguém vai chegar e já receber antecipadamente. Nem que seja no final do dia, nem que seja um dia inteiro esperando para receber no final do dia, mas isso vai acontecer. Então, nem que seja por um dia, mas alguém vai esperar. Alguém vai acreditar que vai alcançar. Pois bem, essa é uma fé natural. Essa é uma expectativa natural. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela poderia ficar na sua casa, já que a história vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos da sua vida perdendo muito sangue. O seu fluxo era muito maior do que as demais mulheres. Ela tinha todos os requisitos e objetivos para ficar no seu lar. Por quê, pastor? Porque ela estava debilitada. E à luz da lógica física falando, provavelmente aquela mulher era magra, porque perdia muito sangue. E junto com o sangue vai também massa muscular, vai se perdendo. E provavelmente ela era muito magra, era muito debilitada. Mas ela falou, se eu tiver a oportunidade de tocar na aula do mestre, eu vou ser curada. Ela tinha que vencer uma multidão. E só você que já enfrentou a multidão sabe como é difícil. Só você que já enfrentou a multidão sabe. Quem nunca foi em um show de alguém, de algum artista, e não passou pelaquele empurra-empurra? Quem nunca entrou em um sorteio de um algo, ou em uma fila, onde começou do nada o empurra-pula, e sabe como é que é? Tá entendendo? Sabe como é difícil? Aquelas pessoas com o corpo mais avantajado, que com o empurrão joga aquela pessoa que é mais magro, mais magra longe. Uma mulher fraca, né, irmã Jaqueline? Uma mulher que tinha perdido muito sangue. Uma mulher que estava debilitada, mas ela precisava viver o milagre dela. Então ela tinha que enfrentar uma multidão. E essa mulher não enfrentou só uma multidão, não. Essa mulher ela enfrentou a multidão, mas junto com a multidão ela venceu um preconceito daquela época, o preconceito do territorial, porque segundo a tradição judaica, as mulheres naqueles dias de fluxos eram consideradas imundas. E quem tocasse nessa mulher era considerado imundo. Quem sentasse na cama onde uma mulher estivesse nesses dias era considerado imundo. Essa mulher venceu o preconceito da sua cidade, pois segundo a tradição judaica ela era judeia. Ela venceu o preconceito e ela venceu a multidão. E a história vai dizer que imediatamente quando esta mulher, ela toca na orla do Senhor Jesus, ela é curada. Então entenda, querido e amado irmão e irmã, eu preciso pregar a verdade, eu preciso te orientar com a verdade antes de estar fazendo a grande clamor por milagre. Antes de fazer a oração por milagre, eu preciso te ensinar, eu preciso compartilhar com você o que o Espírito Santo do Senhor abre o leque do meu entender a respeito da fé. Existem dois tipos de fé.
Existem dois tipos de fé. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural leva um homem ou uma mulher a trabalhar um mês inteiro para receber no final do mês, porque ele acredita que ele vai receber, porque ela acredita que ela vai receber, ainda que a mesma indaga a dizer: eu sou um ateu, eu não acredito em nada, mas acredita sim, porque está trabalhando em prol de um ideal. A fé natural faz homens, mulheres tomar alguma atitude espiritualmente. Se a sua atitude é espiritual, é uma fé sobrenatural. Se a sua atitude é natural, eu estou diante da live, você está diante da live olhando para o aparelho de celular, fé natural. Você está diante da live, pegou a foto da pessoa por quem por quem você deseja que Deus trabalha, fé sobrenatural. Você está diante da transmissão, querendo receber o milagre, e pegou talvez a foto desta pessoa, talvez a carteira de trabalho, a pedir ao Senhor, exercitar a sua fé em prol de uma porta de emprego. A fé é sobrenatural. A sua atitude vai definir que tipo de fé nós estamos oferecendo a Deus. Isaías capítulo de número 59, verso 1, vai dizer assim: o ouvido do Senhor não está gravado para que ele não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos, para que ele não possa nos alcançar. Mas pastor, o que está impedindo então o meu milagre? Aí está escrito mais embaixo: são as nossas atitudes que tornam dissensão, ou seja, distância entre nós e o nosso milagre. Deus tem um milagre para você, meu irmão. Deus tem um milagre para você, minha irmã. Só basta você tomar uma atitude. Ei, começa a tomar uma atitude agora. Qual a atitude que eu tenho que tomar, pastor? Pega a foto desta pessoa, por quem você quer que Deus trabalhe na vida dele ou dela. Você que está desempregada, pega essa carteira de trabalho, vamos exercitar a fé. Obrigado, irmã Rita Silva. Vamos colocar a nossa fé em exercício. Irmãos, presta atenção. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tiver a oportunidade de ao menos tocar na hora do mestre, eu serei curada. A atitude espiritual. Atitude espiritual. Amém? O que Deus espera de mim e de você é uma atitude. Estaremos entrando na grande corrente de oração por milagre. Você deseja sair daqui com seu milagre? Toma uma atitude espiritual. Se Jacó entra no val de Jaboque sem atitude nenhuma, o anjo já tinha ido embora há muito tempo. Por quê, pastor? Porque a história vai dizer que Jacó, ele toma atitude, ele segura o anjo. Mas pastor, o anjo ele tem muito mais força do que Jacó. Segundo a história, no livro de Jeremias 37, apenas um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. O que faria com Jacó, baixinho, fraco daquela maneira? Mas Jacó não olhou para a estatura. Jacó sabia que ele precisava viver um milagre, porque estava sendo perseguido por seu irmão Esaú. Então Jacó segura aquele anjo e diz: eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. O que Deus quer de mim e de você? Atitude é diferente de observação. Atitude é diferente de questionar os problemas. Atitude é diferente de autopiedade. Está questionando porque não tem recebido o seu milagre. Deus tem um milagre para você. Agora Deus quer saber de você. O que você vai fazer nessa terra? Jacó entrou numa terra chamada Val de Jaboque, mas ele entrou com atitude. Quando Jacó ele avista aquele anjo, ele diz: eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. Se você crê que vai sair daqui com a sua vitória, começa a tomar atitude. Pastor, mas eu não sei como orar. A Bíblia diz que não tem quem saiba como orar. Nenhum de nós sabemos como orar. O pastor Adelmo que vos fala, fiz o curso de teologia, mas o curso de teologia não me deu embasamento para aprender a orar, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que ninguém sabe como orar, mas o Espírito Santo do Deus da Glória, é Ele quem pega as nossas petições e leva ao Rei da Glória, apresentando-as ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Então, independente, não tem desculpa para mim nem para você. Vamos exercitar a nossa fé, e se você crê, você vai sair daqui com o seu milagre. Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre para a tua história. Entenda, pelo amor de Deus, o Val de Jaboque não foi uma terra paralela, uma terra que Jacó entrou porque estava perdido, não. O Val de Jaboque foi o cenário onde Deus preparou para Jacó tomar uma atitude para a mudança. Deus quer mudar situações na tua vida. Deus quer conceder a vitória para você, e não vai passar de hoje. E o Senhor manda te dizer, depende apenas da sua atitude. Jacó tomou atitude no Val de Jaboque e segurou o anjo.
A mulher do fluxo de sangue tomou atitude e tocou na orla, e ambos saíram com seu milagre. Ei, pega a foto desta pessoa, pega esta causa na justiça. Vamos estar aqui formando uma grande corrente de oração, e você vai ver que Deus ainda responde a oração. Você vai perceber que Deus ainda opera milagres, sinais e maravilha. Se prepara, porque se você ainda permaneceu nessa transmissão, se você se prepara, porque se você não fez parte daquele grupinho que fez biquinho e saiu da live emburrada, chateada, porque não ouviu o que queria ouvir, se prepara, porque é contigo que é contigo que Deus está falando, e você vai sair daqui com a tua vitória hoje. É hoje que você vai sair daqui. Deus, Criador dos céus e da terra, eleva-te minha voz em oração neste momento, formando com meus irmãos e irmãs a grande corrente de oração por milagre, porque o seu Filho Jesus, indagando aos discípulos, a orientá-los a respeito do poder que tem a oração, Jesus, ele dizia para os discípulos que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Jesus, ele poderia limitar milagres, dizendo aos discípulos: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai, em oração, alguma coisa vos será concedida. Mas o seu Filho amado Jesus, Senhor da glória, ele nos orientou dizendo que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo em nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Olha aí, Senhor, o que esta mulher deseja, almeja receber na vida dela em forma de milagre. Olha aí, Senhor da glória, o que esse homem de calabrande raia candarábia, oriande cando rebi andaraia. O salmista Davi, eu creio que o mesmo referia-se ao Espírito Santo do Deus da glória, quando Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar, ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam sequer aos lábios, mas tu, ó Deus da glória, tu já conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra. Davi dizia que antes que nós relatamos em palavra o que nós almejamos ser alcançado pelo Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor, e o mesmo já toma conhecimento do que nós almejamos. Deus, eu não sei o que o meu irmão que aqui se encontra almeja ser alcançado pelo Senhor em forma de milagre. Deus, eu não sei o que a minha irmã que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada por ti na vida, na história dela em forma de milagre, mas eu creio, segundo a palavra do teu servo Davi, que o Espírito Santo do Deus da glória já está neste momento diante de vidas a contemplar a cada petição, a cada clamor, independente, Pai, de qual seja o milagre que esse adorador, esta adoradora almeja, anseia ser alcançada por ti. Lembro-me, ó Deus da glória, autor de nossa fé, das palavras do teu servo Paulo, quando mesmo indagava a dizer: Senhor, eu sei quem tenho depositado a minha fé, eu sei que ele é poderoso para fazer não apenas o que nós pedimos a ele em oração, mas ele tem o poder para nos alcançar com milagres até maiores. Paulo dizia: eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso, eu sei quem tem depositado a minha fé e sei que é poderoso para nos alcançar com algo até maior do que o que nós pedimos a ele. Tem pessoas aqui precisando ser curado, ser curada, pois está enferma e precisa ser alcançada pelo favor do Senhor. Porque o significado da palavra bênção é favor imerecido. Tem pessoas aqui, Deus da glória, que precisa do socorro do Senhor, talvez para sua vida sentimental. Tem pessoas que estão aqui que precisam, Senhor amado, talvez para a libertação de um dos seus familiares. Talvez um milagre desse, ou que este ou esta almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor. Talvez seja uma porta de emprego, uma providência financeira, restauração da sua vida sentimental ou da sua saúde. Talvez o tratar do Senhor dentro da sua área familiar, tratando de um dos seus familiares. Deus, independente de qual seja o contexto em que este adorador ou adoradora apresente ao Senhor agora, a unir a fé dela ou dele com a nossa, eu te apresento vidas neste momento. Senhor, independente da maneira em que esse adorador ou adoradora, independente da maneira em que a mesma esteja no exercício da sua fé, nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, capaz de nos ouvir, alcançar a nossa petição. Por isso eu apresento ao Senhor cada causa, cada petição, cada vida, Pai, que une a fé dele ou dela com a nossa. Cada adorador, cada adoradora, Pai, que almeja, que anseia viver o milagre
por parte do Senhor na vida do mesmo da mesma. Deus vai alcançando vidas com milagres. Deus vai alcançando adoradores, adoradoras com milagres. Ainda que a princípio olhares estejam elevados e direcionados a este aparelho, Senhor da glória, mas nós sabemos que corações e mentes já estão inclinados e direcionados a Ti. Em Salmo 121, a princípio, o teu servo Davi também olhava para o monte, quando em Salmo 121 mesmo dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o que me chama a atenção é que o mesmo salmista que ilustrava o que fazia ao olhar para o monte à espera de ser socorrido, ele continuou nesta mesma frase a dizer: o meu socorro, ele vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda que olhares se inclinam a essa transmissão, ainda que vidas unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração, todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos consciência, convicção, Senhor da glória, que corações e mentes agora, nesta grande corrente de oração, já está se inclinando para Ti, ó Deus da glória. Por isso eu te apresento vidas, adoradores, adoradoras, que nesta grande corrente de oração por milagre estão unindo a sua fé com a nossa e apresentando ao Senhor a nossa causa. E Senhor, Tu és aquele que não rejeita a oração, mas eu creio que na vida de adoradores, adoradoras, hão de acontecer resposta. Por quê, pastor? Porque que em Jeremias, capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o próprio Deus da glória requisita ao profeta Jeremias, ou solicita-o que o adore, dizendo: Jeremias, clama-me e respondar-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o Deus da glória falando para a sua igreja: aquele que adorar viverá a novidade que eu tenho para proporcionar para com o mesmo, a novidade que o Senhor tenho para proporcionar a mesma. E a novidade do Senhor em nossa vida é testemunho de cura, testemunho de restituição sentimental, libertação do vício. Senhor, a novidade do Senhor fez com que vidas conhecessem a sua glória, e o Senhor é imutável, Pai, a sua glória não muda. Ainda que pessoas indagam a dizer: milagres aconteceram no passado, nos tempos atuais já não existem mais milagre. O Senhor operou milagre no passado, mas o Deus a qual nós estamos adorando nesta grande corrente de oração é aquele que indaga a dizer: eu sou mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. É o Senhor quem frisa essas palavras, Senhor, dizendo que o Senhor é imutável. Deus, eu não sei qual milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja ser alcançado pelo Senhor. Deus, eu não sei qual milagre que essa adoradora que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor, mas eu sei que o Senhor tem um milagre especial para esta mulher. Eu sei que o Senhor tem um milagre especial para este homem. É por isso que eu quero unir, Senhor da glória, a minha fé com a fé deste adorador. É por isso que eu quero unir, Deus da glória, a minha fé com a fé desta adoradora, e estarmos formando aqui uma grande corrente de oração por milagre. Deus vai de encontro ao milagre que essa mulher que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançada, vivenciar por parte do Senhor na vida dela. Deus vai de encontro ao milagre que esse homem que aqui se encontra almeja, anseia vivenciar por parte do Senhor na vida dele. Pai, Tu és um Deus de milagres, e nós encontramos na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, que quando os antigos inclinaram-se, colocaram-se, imporam-se a adorar o Senhor, vivenciaram o milagre sobrenatural do Senhor. Está escrito em Hebreus, capítulo de número 11, no verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que me chama a atenção é a parte B, quando diz assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxima do Deus da glória creia que Deus, ele existe, e além dele existir, ele é galardoador. Hebreus 11:6, parte B, diz que nós temos que acreditar não apenas na existência do Senhor, mas que o Senhor também é um Deus galardoador. Senhor, quantas pessoas deixaram de acreditar no milagre, quantas pessoas deixaram de acreditar na mudança na história deste ou desta, quantas pessoas entrando em desespero, porque o aumento do número de depressão, o aumento de número de pessoas que entram em depressão, é porque muitas vidas têm deixado de acreditar no sobrenatural do Senhor, e aí começa a entrar em desespero. Mas o Senhor pode mudar histórias, o Senhor ainda opera milagres, sinais e maravilhas. Lembro-me, ó Deus da glória, desde o findar do ano de 2021, quando o Senhor colocar o nosso coração para estarmos aqui, Senhor, nesta plataforma, apregoarmos que o Senhor é Deus de milagre. Senhor amado, e desde então, Senhor da glória, o Senhor tem restituído o relacionamento, tem testemunho de cura, muitas das vezes até curas ao vivo. Tivemos inúmeros testemunhos, Senhor, de libertação do vício dentro de lá, providência financeira
porta de emprego, realização de sonhos como casa própria. É o Senhor quem faz, nunca foi nem será live, jamais será o pastor que indaga com as palavras, porque o Deus a qual nós estamos adorando nunca dividiu, jamais dividirá a glória com ninguém. A honra, a glória para o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, independente de qual seja o milagre que ele almeja, Senhor amado, vivenciar. Independente de qual seja o milagre que esta almeja, será alcançada pelo Senhor. Vai tocando nessa vida desta mulher, vai tocando na vida, na história deste homem com toque de milagre. Só o Senhor é Deus de milagre, só o Senhor é Deus de maravilha, Pai. Vai mudando essa situação na história desta mulher, vai mudando a situação na história deste homem, Senhor amado. E porque estamos aqui formando esta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que nos altos céus há um Deus todo-poderoso. Nós temos que é capaz de nos alcançar com os milagres sobrenatural da glória. Deus amado, vai alcançando esta mulher com o milagre que ela veio receber do Senhor. Deus vai alcançando este homem com o milagre que ele veio, que ele almeja. Será alcançado por ti, ó Deus da glória, na vida, na história dele. Deus amado, Senhor, tu és um Deus de milagre, e a sua palavra relata que através de adoração os antigos viveram um milagre por parte do Senhor na vida, na história dela. Pois no livro de Êxodo, quando Moisés estava naquele deserto em direção à promessa que o Senhor havia feito a Moisés, Arão, Miriam e ao povo de Israel, sobre aquela terra que mana leite e mel. Quando Moisés estava naquela trajetória juntamente com o povo de Israel, um mar ousou parar, o mar tentou parar Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. O Senhor é aquele que abriu um caminho no meio do mar só para dar vitória para Moisés, Arão e Miriam. Eu não sei o que está servindo como impedimento para esta mulher, eu não sei o que está como impedimento para este homem, eu não sei o que está impedindo vidas de testificarem os milagres do Senhor, Pai, na história deste ou desta. Mas a minha Bíblia vai dizer no livro de Josué, que Josué chega na terra prometida, mas também ainda na terra prometida havia uma barreira, e a Bíblia vai dizer que havia uma muralha, aquelas muralhas de Jericó, que rodeavam com fama de indestrutíveis, e imediatamente eles colocam-se a adorar o Deus a qual estamos adorando agora, e o Senhor orienta os que rodeassem adorando. E o que me chama a atenção é que enquanto Josué e Caleb, o povo de Israel, adoravam ao Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor ia jogando por terra aquela barreira. Eu creio que enquanto estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, vidas estão sendo restauradas, histórias estão sendo reconstruídas, alabande calachuriandaraia. Oh Senhor, lares estão sendo tratados, enquanto esta mulher está unindo a fé dela com a nossa, nesta grande campanha de oração. O Senhor está tratando da família dela, o Senhor está tratando da história dela, enquanto esse homem está unindo a fé dele com a nossa nesta grande corrente de oração. O Senhor está tratando dele, da história dele, da família dele, porque assim como Josué e Caleb oravam, e enquanto eles oravam, adoravam ao Senhor, aquelas barreiras iam se derribando. Toda e qualquer arma do adversário que por hora estava progredindo contra a felicidade desta mulher, que por hora estava progredindo contra a felicidade deste homem, eu creio no nome do Senhor Jesus, que no mundo espiritual o Deus da glória está jogando por terra toda e qualquer barreira, toda horta espiritual maligna contra a vida sentimental desta mulher, toda horta espiritual maligna contra a vida sentimental deste homem, toda horta espiritual maligna contra esta família, tentando destruir esse lar, trazendo desunião, contenda, todo levante do adversário, talvez tentando tocar na área da saúde. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e aquele que tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor, Deus da glória. Receba, Pai, a sonarina como cheiro suave a cada petição, independente de qual seja o milagre que esse homem está pedindo, independente de qual seja o milagre que esta mulher está pedindo, Senhor, contempla a petição da mesma, contempla a petição do mesmo, alcança-os com o milagre de Cai de Candarábia. Uriande Candaraia Shuriandarábia, alcance-a com o milagre que ela almeja receber, alcança-o com o milagre que ele almeja, anseia receber do Senhor. Toca na história desta mulher com milagre, Senhor amado, toca na história deste homem com milagre, Deus da glória. Ah, Senhor amado, o Senhor já alcançou tantas vidas com milagre, e nós postamos na FOIU, restituição sentimental, cura, libertação do vício, ah, Senhor, providência financeira, inúmeros os feitos
do Senhor, que nós já até postamos na FOIU, e a Bíblia não fala que o Senhor começa uma grande ou excelente obra e as deixa pela metade, mas a Bíblia vai falar, Deus da glória, a respeito dos seus feitos, dizendo assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para continuar. Deus, há mais vidas aqui que precisam viver o milagre, assim como o Senhor fez outrora. Eu sei que o Espírito Santo do Deus da glória neste momento já está sondando cada mente e cada coração, vidas que estão formando conosco esta grande campanha de oração por milagre, vidas que estão provocando o seu milagre através da adoração, vidas que estão provocando o seu milagre através do clamor. Estamos aqui provocando milagre na adoração, porque nós sabemos que os antigos provocaram e viveram os seus milagres, e nos tempos atuais não é diferente, porque o Deus a qual nós adoramos é imutável, e é por isso que o Senhor indaga a dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Vidas, pessoas indagam dizendo: já não existem mais milagre, Deus não opera mais milagre como operou no passado, mas o Deus que nós estamos adorando é aquele que frisou, dizendo que é imutável, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que muda com o tempo é o homem, pois o tempo tem até poder sobre o homem. Com o tempo o homem perde o seu vigor, sua força. Com o tempo o homem perde a sua saúde e a sua pele envelhece. Mas o Deus que nós estamos orando nesta grande corrente de oração é Senhor dos tempos. A sua glória não diminui, o seu poder não diminui. Por isso eu te apresento vidas, causas, adoradores, adoradoras nesta grande corrente de oração por milagre. Deus, assim como vidas outrora voltaram a essa transmissão e deram testemunho que exercitaram a fé e viveram milagre, eu creio que não há de ser diferente, Pai. Vidas que estão conosco nesta campanha de oração, eu clamo, creio e profetizo que hão de voltar aqui e testificar os feitos do Deus da glória em forma de milagre. Por isso, Senhor amado, eu apresento em suas mãos cada vida. A Bíblia vai dizer que enquanto Moisés estendia as mãos, o povo de Israel alcançava vitória. Moisés, ainda que já de idade, a Bíblia vai dizer que Moisés, no alto de uma montanha, estendia as mãos enquanto o povo de Israel entrava em peleja e eles tomavam posse da vitória. Decantam Rebi Andaraia, se porventura por misericórdia do Senhor, o Senhor quisera nos usar, e eu creio que está. Senhor, vidas vão voltar aqui. Eu clamo, creio e profetizo que vidas voltarão aqui e testificarão o milagre do Senhor na história deste homem, o milagre do Deus da glória na história desta mulher. Toca, Deus, com toque de milagre, independente de qual seja a área na vida desta mulher. Toca, Deus da glória, com toque de milagre, independente de qual seja a área na vida, na história deste homem, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Vai tocando com toque de milagre. Senhor da glória, lembro-me do teu servo, o profeta de nome Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo. Elias, ele tinha tanta convicção que o Deus da glória é um Deus que não apenas ouve a nossa oração, mas responde. Que Elias lança um desafio aos profetas de Baal, dizendo assim aos mesmos de Baal, dizendo: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus de Israel. Então os profetas de Baal dizem: aceitam o desafio. Elias tinha uma autoconfiança na resposta do Senhor tamanha que o mesmo deixara primeiro que os profetas de Baal adorassem aos seus deuses. De Baal diz assim, a Bíblia vai dizer que eles se cotam, retalham, mas não há resposta dos seus deuses. Não estamos aqui adorando a Baal, não estamos aqui adorando a ídolos, mas estamos adorando ao Deus de Israel, ao Deus de resposta. Senhor, estamos aqui adorando ao Deus de Elias, o Deus que respondeu a Elias. Elias lançou um desafio e colocou um tema ao desafio, dizendo: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus em Israel. E nós estamos aqui com a mesma convicção do profeta Elias, pois estamos nesta grande corrente de oração e colocamos o tema de oração por milagre, porque nós cremos que assim como o Senhor respondeu a Elias com o tema que ele apresentou, o Senhor é de responder a vidas com milagre. Vidas, adoradores, adoradoras voltarão aqui e testificarão os feitos do Deus da glória em forma de milagre na história dele, em forma de milagre na história dela. É por isso, o Senhor da glória, que nesta grande corrente de oração por
por milagre. Eu peço ao Senhor, assim como Davi dizia que o Espírito Santo de Deus, pois eu creio que o mesmo referia-se ao Espírito Santo do Senhor, quando dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conhece, sabes do sentar o meu levantar. As palavras muitas das vezes nem em minha boca chegam, mas tu já tomaste conhecimento do que almejo ser alcançado. Vai sondando a mente, o coração desta mulher, deste homem. Contempla o que a mesma Deus da glória almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor em forma de milagre. Pois a história vai dizer, e lembro-me, Senhor da glória, que depois os profetas de Baal adorem aos seus deuses e não obtêm resposta. Chega o momento do profeta Elias adorar, o mesmo repara o altar. Então Elias, adorando ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus ao qual estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagre, segundo a história vai dizer, o Senhor responde ao profeta Elias com fogo, a qual havia sido lançado o desafio, e o fogo desce do céu e consome aquele holocausto. O Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele apresentou. Talvez tenha pessoas aqui apresentando o tema que é a sua vida sentimental, que está abalada ou até destruída. Talvez tenha pessoas aqui apresentando o tema que é a sua área da saúde. Talvez tenha pessoas aqui apresentando o tema que talvez seja vítima de obra de bruxaria ou feitiçaria. Oh Deus, talvez tenha pessoas apresentando o tema e talvez seja a área seu financeira. Deus, eu não sei qual é o tema que esse adorador, essa adoradora que une a fé dela ou dele conosco nesta grande corrente de oração por milagre está agora apresentando ao Senhor. Mas eu sei que tu és um Deus de resposta. Eu sei que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, pois a Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo de número 10, a verso 1, que ainda que Daniel estava angustiado. Por quê, pastor? Porque o profeta Daniel adorava ao Deus da glória, e segundo a história vai dizer, Daniel orava 3 vezes ao dia, e a história vai dizer que Daniel estava adorando ao Senhor, mas não obteve resposta durante 21 dias. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia estava impedindo o anjo mensageiro de nome Gabriel chegar até o profeta Daniel. Foi necessário o Deus da glória enviar Miguel, um arcanjo de peleja, para pelejar contra o príncipe da Pérsia, para que assim Miguel, ao pelejar com o príncipe da Pérsia, Gabriel, o mensageiro, pudesse ser livre, estar livre para chegar até o profeta Daniel. Talvez, Senhor amado, até os dias atuais houve um impedimento, Pai, algo que impedia a vitória desta mulher, algo que impedia a vitória deste homem. Mas assim como Daniel estava orando e o Senhor desembanhou anjo, despertou anjo para pelejar, eu creio, Pai, que através desta oração o Senhor está pelejando pelo lar desta mulher que está aqui nesta corrente de oração por milagre. Eu creio que assim como o Senhor enviou anjo para pelejar por Daniel através desta corrente de oração por milagre, o Senhor está dispensando anjo para pelejar pelo lado desta mulher, deste homem, Deus da glória. Deus vai pelejando, Pai, o que estiver no oculto contra a felicidade desta mulher, o que estiver no oculto, no escondido, contra a felicidade deste homem. Pessoas que talvez possam estar sendo vítima de obra de bruxaria, pessoas que talvez possam, Deus da glória, estar sendo vítima de obra de feitiçaria. Envia anjo para pelejar, Pai, no invisível a favor de vida neste momento, jogando por terra toda obra maligna, Pai. Alabande calachuri andaraia. Confirma a vitória a esta mulher que aqui se encontra, confirma a vitória para este homem que aqui se encontra, Senhor amado. Vai decretando a vitória, aonde tinha barreira, decreta a vitória, aonde tinha impedimento, decreta a vitória, aonde estava dando errado, vai do calabrande raia candarábia, vai decretando a vitória, Senhor. Assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias. E o que me chama a atenção é que Elias passara a ser conhecido como profeta de fogo, porque o Deus a qual nós oramos respondeu ao profeta Elias diante do povo de Israel e dos profetas de Baal com fogo. De calabranderraia, urabacando rebiandaraia. Essa mulher vai ser conhecida pelos feitos do Senhor na vida dela. Este homem será conhecido pelos feitos do Deus da glória na vida, na história dele. Toca, Senhor, história neste momento, toca em situações neste momento, muda quadro neste momento, Pai. Ainda que para esta mulher essa situação seja difícil, ainda que para este homem essa situação seja difícil ou até impossível, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 1, no verso de número 37, vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Deus vai tratando dessa situação que é impossível para esta pessoa, vai tornando possível, Deus da glória, o que esta mulher não pode resolver, o que esse homem não pode resolver. Deus, nessa grande corrente de
oração por milagre. Eu sei que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, já está indo de encontro a vidas neste momento, a contemplar a cada petição, a cada coração neste momento. Alabraia Candarábia, porque Davi dizia que o Senhor nos sonda. Quando nós adoramos, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. Tem vidas que o Senhor trouxe aqui porque ele não está aguentando mais o que está vivendo. Tem vidas, tem pessoas que o Senhor trouxe aqui, Deus da glória, porque o que ela está vivendo está insustentável. E o Deus a qual nós estamos adorando é aquele que pega causas que para nós é difícil, causas que para nós é impossível, e começa a tornar possível. Deus que respondeu aos antigos, e segundo a história vai dizer, quando os antigos adoraram, quando os antigos oraram, alcançaram resposta através da oração. Vai ter resposta na história desta mulher. Ela vai voltar aqui com esse testemunho. Vai ter resposta na história deste homem. Ele vai voltar aqui com esse testemunho. Envia o anjo, o Senhor da glória, e confirma a vitória. Envia o anjo e confirma a vitória. Eu já começo a contemplar barreiras caindo por terra agora. Eu já começo a contemplar levantes caindo por terra agora. Esse tranca-rua do inferno que estava fazendo as coisas a darem errado na tua história hoje, ele está sendo alvejado pela glória do Deus Todo-Poderoso. Hoje situações vão começar a mudar na tua história. Se prepara, porque vai começar. Começa a tomar posse. Deus te trouxe aqui para te dizer hoje eu estou dando um basta nessa situação. Deus te trouxe aqui para te dizer hoje quem se levantou contra a tua felicidade vai até entrar em depressão, porque vai começar a ouvir notícias positivas ao seu respeito, porque hoje, a partir de hoje, começa uma nova era na tua história. Se prepara. Você entrou aqui como Jacó na terra, mas vai sair daqui como Israel. Ei, Jacó entrou no Val de Jaboque desesperado, porque um problema muito grande na área familiar estava acontecendo. Jacó fugia do seu irmão Esaú. Jacó estava fugindo como ladrão. Jacó não era merecedor da promessa, não era merecedor das bênçãos, porque Esaú era o primogênito e não Jacó. Mas quando Jacó tem um encontro com o anjo no Val de Jaboque, a história é mudada. E o anjo do Senhor, olhando para Jacó, dizia: a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, a partir de hoje tu serás chamado Israel. Hoje Deus está consagrando a unção da promessa sobre você. Tem pessoa que achava que você não era merecedora, né, terra? Tem pessoa que achava que você não era merecedor, né? Porque essa pessoa podia ter tudo de bom, ser feliz, mas você não merecia. Mas o Senhor está te consagrando hoje com uma unção. Hoje Deus está confirmando a tua vitória. Se prepara para dar o seu testemunho. Decando Rebi Andaraia. Se prepara para dar o seu testemunho. Porque tem pessoa que falou assim: eu vou falar, Jeová. Eu vou falar, Senhor. Ei, mulher, o Senhor me mostra. Ai, de Candarábia, uma boca se batendo e dizendo assim: ué, cadê o Deus dela? Pois ela só conta problemas. Ei, Alabrande Raia Candarábia. Cadê o Deus que ela diz que confia tanto? Eu só vejo essa mulher passar por luta. Harablande Kalashuri Andaraias. E você indagou o Senhor dizendo: Deus, porque quantas pessoas tomam conhecimento da minha prova, até quando eu não quero que eles tomam conhecimento? E Deus manda te dizer que é necessário, para quando você dá o testemunho, essa pessoa bater boca e dizer: eu vi o que passou antes e estou vendo o que Deus fez agora. Deus está colocando testemunhas, para quando você dá o testemunho, para quando você falar o feito do Senhor, tem pessoa dizer: realmente ela passou por isso. O Senhor está mudando esse cenário. O Val de Jaboque não foi um acaso na história de Jacó. Jacó não estava perdido quando fugia do seu irmão Esaú e por um acaso passou por um lugar chamado Val de Jaboque. Não. Lá em Gênesis 22, Deus já estava falando com Jacó sobre o sonho.
que ele iria enviar um anjo. Lá no Val de Jaboque, Deus já estava mostrando para Jacó que ele ia enviar o anjo de Calachúria, e a terra era Deus que ia levar. Foi Deus que trouxe você aqui, tu não vai sair daqui sem a tua vitória. Gênesis capítulo de número 22, Jacó teve um sonho, onde uma escada descia do céu à terra, e o anjo subia e descia. Era Deus falando para Jacó: eu envio o anjo para causas, para vidas, anjos trazendo cura, libertação, transformação, restituição. Eu estou sempre dando ordem a anjo, sempre enviarei anjo para socorrer os meus e as minhas na face da terra. Então Deus fala com Jacó em Gênesis 22 pelo sonho, e mais adiante Jacó vai passar pelo Val de Jaboque, e lá estava o mesmo anjo do seu sonho aguardando a ele. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: nada acontece por um acaso. Orabande Calachuri Andaraia, nada acontece por um acaso. E se você crê, é na tua casa, é você e Deus agora. Levanta a tua mão e diz: eu vou sair daqui com a minha vitória. Do mando camande calabande calachúria. Ei, Deus manda eu te dizer: é hoje que eu vou decretar mudança nessa situação. É aí mesmo onde você reside. É de Calachuri Andaraia. Deus manda te dizer: mulher, tu não vai mudar de cidade não, tu não vai sair desse bairro não. De Candarabacandarábia. Sabe aí, mulher, essa fofoqueira que tem falado de você, que tem falado da tua situação, que tem até colocado em pauta a tua fé, a boca dela vai dizer os meus feitos, porque o Senhor trouxe você aqui para te dizer: eu, Senhor, estou mudando situações. O rabando camando camande calachuri andaraia. Eu trouxe você aqui para te dizer: estou eu, Senhor, te levantando desta angústia que está no teu coração, essas lágrimas que foram derramadas, e quando você tentou derramar no anonimato, mas sempre teve alguém tomando conhecimento. Alabande calachuri andarábia. Vou eu, Senhor, transformar para cada tempo de desonra na tua história dupla honra. Se prepara. Rabanto camando que me anda rabacandaraia. Urabacando rabacandaraio. Começa a tomar posse, porque está acontecendo mudança na tua história, e vou eu, Senhor, revelar que eu estou contigo desde o início. Rabande calachúria. E essa pessoa que colocou em pauta a tua fé em mim vai saber que eu sou Deus na tua história. Rabante que o raia canto rebiachúria, ibiante calabande calachúria, uriande que ia cantos rebiandaraia, urablachúria andaraios, arablai de calachúria, que me ande calachúria andarábias, urablachú de canta raia chúria, arablante calablante caio que me andaraia. O Senhor responde a uma mulher que indagou, dizendo: Deus, por que eu insisto ainda com este homem? Ei, dentro da tua casa, lablandequeia, tu tens chorado pelas atitudes deste que está se entregando. E você indagou dizendo: Deus, eu já não sei mais o que fazer. E eu não sei nem mais porque eu insisto de cantos de Andarábia. Eu não sei porque eu lutar sozinho por mim, por ele não dá. De baia candurébia, urablachuri andaraia. Mas vou eu, Senhor, alablande calachuri andaraia, colocar na tua história um motivo de orgulho por você ter perseverado por este. Porque de Candarábia, porque se você abre mão de Candaraia, o adversário já estava projetando até para ceifar em Calachúria. Eu coloquei você como bênção na vida dele. Estou eu, Senhor, trabalhando sobre o mesmo para que ele venha se converter em bênção para a tua história. Apenas persevera, porque tenho eu, Senhor, o porquê. E apenas saiba que por hora a minha graça, o meu poder basta sobre ti. Porque eu tenho te sustentado, eu tenho te dado força, eu tenho te dado ânimo, ainda que em meia aflição do teu coração. Rabande calabande canto rebiandaraia, urabaia shurianda rabia, uriande colde canto rebia shuria, urabra canta raia shuria, urabrando que mandaia candarábia. Deus, criador dos céus e da terra, ainda dentro do contexto da oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor por milagres, Senhor da glória, em que vidas estão apresentando a Ti, Senhor, ainda que contextos diferentes, vidas que apresentam a causa, vidas que conosco formam esta grande corrente de oração por milagre, vidas que eu creio, Senhor da glória, que assim como os antigos alcançaram resposta, vão sair daqui com o milagre, vai sair daqui com a resposta, pois a minha Bíblia vai dizer
que no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 15, quando Josafá, rei de Judá, estava em uma peleja onde ele fisicamente não poderia vencer, porque eram inúmeros os soldados que se levantavam contra o rei Josafá. E segundo a Bíblia vai dizer, Josafá começa a adorar o Deus da glória e coloca todo o seu reinado, que era Judá, em oração. E o Deus a qual estamos orando, adorando, levanta um profeta de nome Jaziel, aponta para Josafá o dedo de profeta e diz: olha, Josafá, credes tu nos profeta do Deus da glória e prosperareis. Crede tu, Josafá, no Deus criador dos céus e da terra e sereis salvo. Assim diz o Senhor para você, Josafá, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. A Bíblia me mostra Josafá orando e o Deus da glória tomando a peleja de Josafá. A Bíblia me mostra a Daniel orando e o Senhor enviando o anjo até Daniel. A Bíblia me mostra, Senhor da glória, o Senhor requisitando a Jeremias 33:3 que Jeremias orasse ao Senhor. A Bíblia me mostra em 2 Crônicas 7:14, o Deus da glória falando para a sua igreja: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia me mostra, Senhor da glória, Moisés diante do mar adorando e o Senhor abrindo um caminho no meio do mar. A Bíblia me mostra no livro de Atos dos Apóstolos, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava e o Senhor enviou o anjo até onde estava Pedro, a Alabrachuri Andarábia, segundo a sua palavra, Deus criador dos céus e da terra. De Gênesis a Apocalipse, quando os antigos oraram, obteram resposta, e neste momento não há de ser diferente. Tem pessoas aqui que veio só para receber a resposta do Senhor, e nessa tarde de milagre já está recebendo do Deus da glória. Tem resposta do Senhor na tua história. Arablachuri Andarábia, Arablantecalabraia Candurébia, Uriandecaia Candaraia. Em o nome do Senhor Jesus, tem resposta do Deus da glória chegando nesta grande corrente de oração por milagre. Eu quero acrescentar, Deus da glória, a vidas que estão aqui precisando do mover do Senhor para a vida sentimental dele, para a vida sentimental desta. A Bíblia vai dizer que o adversário, ele tem 3 intuitos, e segundo a Bíblia Sagrada vai dizer, ele veio senão matar, roubar e destruir. Deus da glória, quantas vidas sentimentais destruídas, ainda que nos regozijamos, Senhor da glória, dos testemunhos de restituição, relacionamentos que outrora o Senhor restituiu e nós postamos na FOIU, mas ainda há vidas aqui com relacionamento destruído. Há pessoas aqui, Deus da glória, que o adversário tem tocado na vida sentimental. Deus, assim como a sua palavra vai dizer sobre os 3 intuitos do adversário, que é matar, roubar e destruir, talvez ele esteja tocando na vida sentimental desta mulher, talvez ele esteja tocando na vida sentimental deste homem. Deus toca nesse relacionamento e joga por terra agora. O Rabante caia canturebia súria. Pessoas que estão se levantando contra a vida sentimental desta mulher porque tem inveja do relacionamento dela. Pessoas que estão se levantando contra a vida sentimental deste homem porque tem inveja da vida sentimental dele. Toma essa peleja, Deus da glória, e dá do abandecalabando que manda e a candarábia, e dá vitória, Senhor, para esta mulher. Dá vitória, Deus da glória, para este homem. Ah, Senhor amado, nós sabemos que o adversário é inteligente. Tolo é aquele que subestima a inteligência do adversário, pois ele é muito inteligente. Ele sabe que tocando na vida sentimental, ele não destrói apenas uma vida, mas toda uma família. Efésios capítulo de número 6, no verso de número 13, vai dizer: porque nós temos que lutar contra a astuta cilada do diabo nos lugares celestiais. Ele é astuto, astuta vem de astúcia, de inteligência. Ele tem se levantado para tocar contra relacionamento, para destruir toda uma família. Mas o Deus de restituição, eu creio que o Senhor pode tocar na vida sentimental desta mulher e restaurar se já estiver destruída, na vida sentimental deste homem e restaurar, porque se já estiver destruído, por quê, pastor? Porque a minha Bíblia vai dizer em Jó capítulo de número 42, lá nós encontramos Jó orando, e segundo a história vai dizer, Jó não orava nem por ele, Jó orava pelos seus amigos, quando Deus, a qual estamos adorando agora, restaurou na vida de Jó todas as percas. E talvez esta mulher indaga a dizer, talvez este homem indaga a dizer: Deus, a única restituição que eu preciso é na minha vida sentimental. O relacionamento está destruído,
ou até em decadência. Senhor da glória, que restituiu as percas na história de Jó, se porventura diante dessa transmissão tenha relacionamentos abalados ou até destruído, vai tocando agora, vai tocando na vida sentimental desta mulher com toque de restituição, vai tocando na vida sentimental deste homem com toque de restituição, assim como houve na história de Jó, no momento que Jó orava a restituição. Eu creio, Deus da glória, que na vida sentimental desta mulher o adversário não vai tocar mais na vida sentimental deste homem. Dourabandecaia candarábia. O adversário não vai tocar mais. E nesta grande corrente de oração por milagre, nós acrescentamos, ó Deus da glória, vidas sentimentais e relacionamento. Vai tocando com toque de milagre. Deus, com o mesmo toque que o Senhor tocou na história de Jó, e houve restituição de tudo que o adversário havia tocado. Esse demônio imundo que está tocando na vida sentimental desta mulher hoje, ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. Esse espírito maligno que está tocando na vida sentimental deste homem hoje, ele cai por terra em o nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo anjo que o Deus da glória enviou até Jó em Jó 42 para trazer de volta as percas, eu creio que está sendo enviado o anjo trazendo restituição sentimental em o nome do Senhor Jesus. Toca, Pai amado, toca, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus. Vai tocando na vida sentimental desta mulher, vai tocando na vida sentimental deste homem, vidas que o Senhor foi quem trouxe aqui para estar formando conosco uma grande corrente de oração por milagre, vidas que o Senhor trouxe aqui para estar unindo a fé deste ou desta nesta grande corrente de oração por milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, foi o seu Filho amado Jesus quem nos orientou a respeito do poder de oração que tem a oração, a respeito do poder de resposta que tem a oração. Jesus, ele olha para o discípulo dizendo: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Senhor, o seu Filho amado Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória em oração, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Pois bem, em o nome do Senhor Jesus eu peço agora pela vida sentimental desta mulher. Em o nome do Senhor Jesus eu peço agora pela vida sentimental deste homem. Do calai de canto rebe a chúria, rablante que o rabande calachúria. Deus, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre nesse relacionamento que está abalado, um milagre sobre esse relacionamento que está destruído. Harablai canto rebiante caio, uriande que andarábia, rablai achuri andaraios, que dei canto rebia candoreia churi andorebia, amando que decalai de cantos rede andarábia. Deus, que ouviu a oração de Jó em Jó 42 e alcançou o mesmo com restituição, alcança a vida sentimental desta mulher, Pai. Restitui esse relacionamento. Talvez eu oro com pessoas que estão com a sua terra sentimental destruída, arrasada, amargando a dor da solidão, do abandono. Pessoas que estão com a sua terra sentimental, Senhor, arrasada ao ponto de talvez nem mais acreditar no amor. Quantas pessoas deixam de acreditar no amor? E o que me chama a atenção é que o Senhor falou em 2 Crônicas 7,14: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, eu te apresento a terra sentimental desta mulher. Sara a terra sentimental dela, Senhor. Deus, eu te apresento a terra sentimental deste homem. Sara a terra sentimental dele, Senhor da glória. Arablante kio rabande kio ramande canto rebiandaraia. O rabanto camande calachuri andaraia. Em o nome do Senhor Jesus eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Deus da glória pelo milagre sentimental. Em o nome do Senhor Jesus eu acrescento a oração por milagre, Deus da glória, um pedido ao Senhor: toca e sara a vida sentimental, para assim como nós nos alegramos em 2022 e postamos testemunho de restituição sentimental, 2023 e postamos o testemunho de restituição sentimental no ano passado, neste ano de 2025. A Bíblia não fala que o Senhor começa uma excelente obra e deixa pela metade, não.
A Bíblia diz que o Senhor começa e dá prosseguimento. Aquele que começou a boa E grande obra, Ele é fiel para dar continuidade. Senhor, o Senhor começou uma obra de restituição sentimental. Se diante dessa transmissão tenha vidas com relacionamento destruído, assim como nós postamos na FOIU, 2022, 18, restituição sentimental. 2023, 22 testemunho de restituição sentimental. No ano passado, 15, em o nome do Senhor. Se tem vidas aqui precisando de um milagre na área sentimental, assim como o Senhor fez outrora, eu te apresento esta mulher agora. Eu te apresento este homem agora. Eu te apresento a vida sentimental desta mulher agora. Eu te apresento, Deus da glória, a vida sentimental deste homem agora. Toca com toque de restituição. Onde houver um demônio da separação, que ele venha a ser alvejado pela glória do Deus Todo-Poderoso. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, brinda a vida sentimental dessa mulher, Senhor. Brinda a vida sentimental deste homem, Senhor da glória. Harablai. Iriante que o rabande candarábia. Aramante, calamande, raia candaraio. Vai brindando o Senhor da glória. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra. Ainda dentro do contexto da oração por milagre. Eu venho acrescentar agora, Senhor da glória, um pedido humilde e gentilmente ao Senhor pelo milagre da cura, pois quantas e quantas das vezes nós indagamos a te adorar juntamente com aquele ou aquela que está debilitado, debilitada, enferma. Nós tivemos relatos de curas ao vivo. E a Bíblia não fala que o Senhor para pela metade, é uma obra que começa, mas o Senhor dá prosseguimento. Pois bem, se diante dessa transmissão, Deus da glória, haja vidas, adoradores, adoradoras, enferma, Deus vai tocando na mesma com toque de cura, repreendendo todas as dores, todas as enfermidades, em o nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, eu venho pedir ao Senhor que em o nome do Senhor Jesus, o Senhor venha jogar por terra todas as dores, todas as enfermidades. E quando eu indago a dizer com essas palavras, o meu entender leva-me a um dos profetas maiores, este de nome Isaías. Isaías foi conhecido como profeta messiânico porque foi aquele que veio antes do Senhor Jesus. Mas ele já profetizara Cristo na cruz do Calvário. Ele veio antes do Senhor Jesus, ao ponto do Senhor Jesus indagar e citar o profeta Isaías, dizendo para que se cumpra a profecia segundo o profeta Isaías. Mas Jesus veio depois de Isaías, mas Isaías já tinha tido a revelação de Jesus e de tudo o que acontecia. Por isso mesmo foi conhecido como profeta messiânico. Pois bem, uma das profecias que mais me chama a atenção do profeta Isaías é quando mesmo ele ilustrou o Messias na cruz do Calvário. E entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores, ele dizia: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Isaías podia dizer: olha, ele levou na cruz do Calvário algumas enfermidades, ele levou na cruz do Calvário algumas dores. Mas Isaías, ele dizia sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus na cruz do Calvário, e ele disse: e ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou todas as dores. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou todas as enfermidades. Por isso eu peço, Deus da glória, se diante dessa transmissão tenha pessoas enferma, vai tocando nele agora com toque de cura, vai tocando nesta mulher agora com toque de cura. Deus, eu não sei onde estão as dores que incomodam esta mulher. Deus, eu não sei onde estão as dores que incomodam este homem, mas segundo a profecia do profeta messiânico Isaías, o seu filho amado Jesus já levou todas as dores na cruz do Calvário. Então, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário todas as dores, toda a enfermidade, eu peço ao Deus da glória, vai jogando por terra agora toda a enfermidade que assola esta mulher, vai jogando por terra todas as enfermidades que incomodam este homem. Deus, eu creio que o Senhor trouxe vidas aqui para restaurar a saúde, e eu creio, Pai, que vidas sairão daqui curado, porque o seu filho amado Jesus foi quem nos orientou, dizendo que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio na cura deste homem. Se ele crê, Deus da glória, não falta mais nada para ele sair daqui curado. Eu creio na cura desta mulher. Se ela crê, Deus da glória, não falta mais nada para essa mulher sair daqui curada. Oh, de que ando rebe andaraia. Eu creio, Deus da amado, na restauração da saúde desta pessoa. E se o mesmo ou a mesma crê, não falta mais nada. Senhor da glória, toca com toque de cura, vai jogando por terra toda a enfermidade agora. Eu peço ao Deus da glória, autor de nossa fé, toca da ponta do cabelo desta pessoa a ponta dos pés agora com toque de cura. Toca da ponta do cabelo a planta dos pés agora com toque de cura. Toca, Deus amado, nesta pessoa que está aqui agora, da ponta do cabelo a planta dos pés com toque de cura agora.
Alamande Kalashuri Andaraia. Agora, vai tocando agora. Vai jogando por terra essas dores que essa pessoa tem sentido agora. Vai jogando por terra essa enfermidade que essa pessoa tem sentido agora. Arabai, Decaia, Canto, Rebi Andaraia. Agora, em o nome do Senhor Jesus, eu determino: enfermidade sai agora do corpo desta pessoa. Pois segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, começa a restaurar a saúde agora. Começa a restaurar a saúde agora. Em o nome do Senhor Jesus, segundo o profeta Isaías, o Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus agora, restauração de saúde agora. Enfermidade sai agora. Alabraia, Canto, Rebianda, Ramandaia, Candarábia. Dores de cabeça vai saindo agora, em o nome do Senhor Jesus. Dores nos braços vai saindo agora, para a honra e para a glória do Senhor. Dores nas pernas vão saindo agora, para a honra e para a glória do Senhor. Dores na coluna, dor do dente, aonde estiver doendo sobre o corpo desta pessoa. Espírito Santo do Deus da glória, que está presente em nosso meio, começa agora a tocar nessa enfermidade agora. Começa agora a jogar por terra essas dores agora. Eu profetizo a restauração dessa saúde agora. Eu profetizo e determinei o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, dores sai agora do corpo dessa pessoa. Bate em retirada agora essa inflamação. Em o nome do Senhor, toca Espírito Santo sobre essa inflamação agora. Toca Espírito Santo do Deus da glória sobre essa inflamação agora, para que venha desinflamar para a glória do Senhor agora. Em o nome do Senhor, vai desinflamando agora, vai desinflamando agora, vai desinflamando agora, em o nome do Senhor Jesus. Rabande Kalashuri Andaraia. Espírito Santo do Deus da glória, vai limpando agora essa infecção, vai limpando agora essa infecção do corpo desta pessoa, vai limpando agora essa infecção do corpo dessa pessoa agora. Rabanto Mandecaia Candurébia, em o nome do Senhor Jesus. Rablai, Kibianteco, Rabandekeia, em o nome do Senhor Jesus. Ibiante, Colaia, Xúria, Rabaia, Candurébia, em o nome do Senhor Jesus, vai queimando essa infecção agora. Vai queimando essa infecção agora. Rabai, Kibianto, Camandekeia, Ribiandekeia, Candarábia. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa. Infecção vai saindo agora do corpo desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, nódulo vai saindo agora do corpo desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, cisto vai saindo agora do corpo desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou todas as dores. Agora, Alabraia, Shuri, Andarábia, Ibiantoca, Mande, Calashuri, Andaraio. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as dores. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus, ele já levou todas as dores na cruz do Calvário. Então eu creio, clamo e profetizo a cura agora. Eu creio que o Deus da glória, na pessoa do Espírito Santo, está restaurando saúde agora. E se esse homem crê, não falta mais nada, Senhor. Ele vai sair daqui curado. Se essa mulher crê, não falta mais nada, Senhor. Ela vai sair daqui curada, porque foi o seu filho amado Jesus quem indagava dizer que tudo é possível para aquele que crê. Foi o seu filho amado Jesus que disse que tudo é possível para aquele que crê. Em o nome do Senhor, restaura a saúde desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, restaura a saúde desta pessoa. Vai tocando, Pai, nesta pessoa que está com a pressão desregulada. Em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo do Senhor, começa a estruturar a pressão desta pessoa agora. Começa a estruturar essa pressão desregulada agora. Em o nome do Senhor Jesus. Esta pessoa que tem tomado remédio de pressão. De alaia, cando, rebi, andaraio, ramando, kebiandarabi, andaraia, shuri, andaraia. Espírito Santo do Deus da glória, começa a estruturar essa pressão para que ela não venha ficar mais desregulada. Eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, alabraia, shuri, andaraia. Espírito Santo do Senhor, que és como fogo, queima este câncer, este nódulo,
Este corpo rejeita esse câncer em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, dê ordem ao corpo desta pessoa para rejeitar esse câncer. Espírito Santo do Deus da glória, dê ordem ao corpo desta pessoa para rejeitar esse nódulo, esse cisto, e venha jogar para fora em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, dê ordem ao corpo desta pessoa para rejeitar esse cisto, para rejeitar esse câncer, para rejeitar esse nódulo em o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, e se essa pessoa crê, Deus da glória, não falta mais nada. Eu creio, Senhor da glória, e se esse ou esta crê, Senhor amado, não falta mais nada. No Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso de número 1, os discípulos avistam um homem enfermo e, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhes dizendo: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, a enfermidade deste homem foi porque ele pecou? Ou a enfermidade deste homem foi porque os seus pais pecaram? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou para este homem estar enfermo desta maneira, nem os seus pais pecaram, para que a enfermidade ou a cobrança venha ocasionar no filho. Mas essa enfermidade aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu, Deus Criador dos céus e da terra. Segundo o contexto relatado pelo seu Filho amado Jesus, há enfermidades permissivas pelo Senhor, para que a sua glória se manifesta. Então eu te apresento vidas que estão enfermos aqui nessa transmissão, vidas que estão enfermas aqui nessa transmissão. Deus manifesta a sua glória em forma de cura sobre as dores, inflamação, infecção, sobre toda e qualquer enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, e vai repreendendo todo o mal, e vai restaurando saúde, em o nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui, mas está representando um dos seus. Talvez a cura que esta mulher quer não é nem para si, talvez a cura que esse homem quer não é nem para si, mas talvez para um filho, talvez para uma filha, talvez essa mulher deseja que o Senhor cura o seu esposo, talvez esse esposo deseja que o Deus da glória cure sua esposa, talvez um neto ou neta precisando da cura para o seu avô ou avó, talvez, Senhor da glória, Senhor, seja um familiar que talvez esteja morando distante e precise que o Senhor envie a cura, talvez uma pessoa que talvez esteja até no leito do hospital. Lembro-me, Deus da glória, das suas palavras em Salmo 91, quando, Senhor, dizia que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Segundo a sua palavra, o Senhor dá ordem para anjos alcançar vidas. E dentro do contexto das suas palavras, Deus da glória, é que eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, onde há uma vida enferma, que talvez esteja sendo representado por este homem ou mulher, envie um anjo da cura, Deus amado. Senhor, como a sua palavra diz em Salmo 91, que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Envie um anjo da cura onde estiver esta pessoa, que talvez esta mulher que está aqui está representando, que talvez este homem que está aqui está representando, Senhor, seja um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Deus amado, envia o anjo da cura, Pai, e restaura a saúde desta pessoa e joga por terra toda a enfermidade, todas as dores, Senhor da glória, toda inflamação, toda infecção. Alabrai de canto, rebi andaraia, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, vai jogando por terra toda a enfermidade e restaura a saúde desta mulher, e restaura, Deus amado, a saúde deste homem, em o nome do Senhor Jesus. Eu clamo, creio e profetizo a restauração desta saúde. Eu clamo, creio e profetizo em o nome do Senhor Jesus a cura desta pessoa. Todas as dores vão caindo por terra agora. Alabrandecando rébia, em o nome do Senhor Jesus, vidas sendo curadas agora. Ele levou sobre si, segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário todas as dores. Em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo essa cura. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, talvez tenha pessoas aqui, Senhor amado, que esteja precisando, Deus da glória, Senhor amado, de uma vitória financeira. Pessoas que estão endividadas, talvez desempregadas. Senhor, pessoas que estão aqui com medo de vir a mendigar o pão. Tamanha dívida que este homem ou mulher está tendo. Decandarabia, Shuri andaraia, Arablande calachuri andaraio. Lembro-me das palavras, Senhor, do teu servo Davi, quando mesmo
mesmo, em poucas palavras, ele resumia toda a trajetória que ele tinha de vida na sua presença. E o mesmo dizia assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar um pão. Segundo Davi, o salmista, o Deus da glória jamais desamparou um justo ao ponto do mesmo vir a mendigar um pão. Talvez eu esteja orando com pessoas aqui que está endividado, endividada, desempregado, desempregada. Deus toca com toque de milagre, Senhor, na área financeira desta mulher. Toca, Deus da glória, com toque de milagre na área financeira deste